Olá! Hoje eu quero falar sobre a dengue. A dengue é uma doença que foi provavelmente trazida ao Brasil no final do século XIX, na época da escravidão, com os mosquitos infectados pelo vírus vindo de carona nos navios oriundos do continente africano. Eu pesquisei e descobri que a primeira epidemia documentada de dengue no Brasil aconteceu em 1982, no estado de Roraima, e há alguns registros de uma segunda epidemia, 4 anos depois, em 86, no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, a dengue acontece em todo o país, com surtos sazonais que acontecem principalmente no verão, em praticamente todos os estados e em muitas das cidades brasileiras. Nesse vídeo, você vai saber tudo o que você precisa saber sobre a dengue, incluindo os sintomas, como desconfiar que você possa estar com dengue, quando procurar ajuda, que eu acho que é uma das questões mais importantes, as vacinas que a gente tem disponível e o que você pode fazer para se proteger. Meu nome é Ângelo Banac, eu sou médico de família. Eu tento manter você bem informado sobre os mais variados temas de saúde aqui no YouTube. Sempre baseado no que a ciência tem de mais atual e com a linguagem leve, tentando fugir dos termos complicados aí que nós médicos acabamos usando no dia a dia e que só acabam dificultando a compreensão. Se você ainda não fez, se inscreva no canal e também ative as notificações. E seja muito bem-vindo! A dengue é uma doença cuja principal característica é o aparecimento de uma febre alta que começa assim repentinamente, do nada. Assim, você estava bem e de repente aparece uma febre. E ela é causada por 4 tipos de vírus, o vírus tipo 1, o 2, o 3 e o 4. Ela é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, que é quando ele está contaminado pelo vírus, né? Não é qualquer mosquito Aedes aegypti que transmite, ele precisa estar contaminado pelo vírus da dengue. Por mais incrível que possa parecer, o mosquito chegou a ser erradicado em 1955 pelas medidas aí de combate à febre amarela, que também é transmitida pelo Aedes. Porém, esse mosquito voltou a se proliferar pelo relaxamento dessas medidas de controle, né? O fato curioso sobre a dengue é de que somente as fêmeas do Aedes aegypti é que transmitem a doença. Isso porque é somente elas que se alimentam de sangue. Os machos costumam se alimentar basicamente de néctar de plantas. Um outro fato interessante é que, como existem 4 tipos do vírus que causam a dengue, pegar dengue e se curar cria anticorpos de defesa apenas contra o subtipo que se pegou. Ou seja, a gente pode pegar dengue 4 vezes, uma com cada subtipo diferente do vírus. Além da febre, que é o principal sintoma da dengue, a doença também se caracteriza pela desidratação. Ou seja, a preocupação é com a perda rápida de líquidos do corpo, seja por vômitos, diarreia ou então por hemorragias. E essa desidratação pode ser severa, inclusive levando à morte. E a doença passa por 3 fases: a fase febril, a fase crítica e a fase de recuperação. A fase febril é a primeira fase da doença. Ela dura de 2 até 7 dias. E ela é caracterizada, como o próprio nome sugere, né, por uma febre alta, normalmente ali entre 39 e 40 graus. Essa febre começa de forma abrupta, do nada, assim. E ela pode vir junto com dor de cabeça, dores no corpo, nas articulações e nos olhos, principalmente assim na região atrás dos olhos, as pessoas reclamam muito. E cerca de metade dessas pessoas que ficaram doentes, elas vão aparecer manchas na pele, principalmente na forma de pequenas bolinhas, umas manchas avermelhadas, assim, o que a gente na medicina chama de exantema. Depois dessa fase de febre, a doença pode simplesmente sumir, como se não tivesse nada acontecido. Ou então ela pode evoluir para a fase seguinte, que é a fase crítica. Na fase crítica, a febre acaba diminuindo e daí aparecem outros sintomas relacionados mais a sangramentos e também a desidratação. Sangramento a gente costuma chamar de hemorragia, né? Quando tem algum lugar sangrando do corpo e que a gente eventualmente sabe ou não sabe o local desse sangramento. A pressão arterial por conta desse sangramento pode acabar diminuindo. E o corpo pode ficar sangrando sem que tenha um trauma, né? Sem que você tenha batido algum lugar do corpo. E esse sangramento pode acontecer pela boca, pelo nariz, no xixi, nas fezes, ou então em qualquer outro lugar do corpo. Sintomas de dor e um inchaço na barriga, né, no abdômen, podem ser sinais indiretos de que tem uma hemorragia interna acontecendo. O coração também pode ficar mais acelerado por conta dessa falta de sangue no corpo, né? Essa fase aí, ela dura de 1 a 2 dias e ela pode acabar evoluindo por uma dengue grave, assim, uma gravidade extrema que pode até levar à morte. Ou então, é o que a gente gosta que aconteça, assim, na maior parte das vezes é o que acontece, ela estabiliza e entra na fase seguinte, que é a fase de recuperação. Durante a fase de recuperação da dengue, os sangramentos que eventualmente estavam acontecendo, eles param. Os sintomas todos que você tinha de dor e cansaço e tudo mais acabam melhorando
e pode eventualmente aparecer ainda mais manchas na pele do que você tinha no começo. As pessoas se assustam, mas às vezes isso pode acontecer. Essa fase ela costuma durar 2 a 4 dias. Só que a pessoa pode levar às vezes semanas para melhorar de um cansaço extremo que fica deixado pela doença, né? Outro dia um paciente brincou comigo dizendo que é nessa fase que a pessoa fica dengosa, né, devido a esse cansaço extremo. Lógico que é uma brincadeira. De acordo com os critérios aí definidos pela Organização Mundial da Saúde em 2009, tá? Esses critérios são mais antigos, mas eles foram revisados em 2009. E esses são os mais aceitos e utilizados no mundo todo. O diagnóstico da dengue pode ser presumido, sem precisar fazer nenhum tipo de exame, nas seguintes condições. Em casos de pessoas que moram em áreas que se tenham casos de dengue, ou então que tenham viajado nos últimos 14 dias, nas últimas 2 semanas, para áreas endêmicas, né? Áreas que tenham o mosquito da dengue circulando, né? Além disso, além dela ter essa questão epidemiológica de residir ou de ter viajado para uma área que tenha dengue, ela também tem que começar com uma febre repentina, né? E febre aqui a gente define como uma temperatura medida na axila acima de 38,4 graus, tá? Febre a gente costuma considerar que é acima de 37,9, mas para dengue normalmente é uma febre um pouquinho acima, 38,4. Pode chegar ainda a valores maiores, 39 e 40. A partir de 38,4 é a maior suspeita aí da dengue. E ainda associado a 2 ou mais dos seguintes sintomas, ou seja, tem que ter febre numa pessoa que viva numa área que tenha o mosquito circulando e pelo menos 2 dos seguintes sintomas: náuseas ou vômitos, erupções ou manchas na pele, dores na cabeça, nos olhos, muscular ou nas articulações, e aí um outro sinal indireto chamado de leucopenia. Leucopenia é a redução do número de leucócitos, células de defesa no corpo. Só que para isso você precisa fazer um exame de sangue, né, o tal do hemograma. Ou ainda que tenha a prova do laço positiva. Eu já vou falar mais um pouquinho sobre o que é essa tal prova do laço. Na presença desses sintomas, você precisa se manter hidratado, tomando água e líquidos em geral e procurar uma unidade de saúde ou então o seu médico de confiança. De preferência o quanto antes, né? Porque a doença pode evoluir e complicar. Se você for gestante e tiver qualquer um desses sintomas de dengue, não deixe para depois. Nesse caso, procure a sua maternidade de referência imediatamente. E em caso desses sintomas que são presuntivos de dengue em bebês que amamentam, ou crianças de até 2 anos de idade, e ainda idosos, as pessoas que tenham mais de 65 anos de idade, a procura por um pronto atendimento imediato também é indicada. Isso porque esse grupo aí é o que tem maior chance de evoluir para uma doença mais grave, né, tendo uma desidratação mais severa e que pode trazer consequências graves. Uma doença mais grave, que pode eventualmente necessitar de cuidados mais intensivos, é presumida quando, além da febre e dos sinais e sintomas da dengue clássica, a pessoa também tiver qualquer um dos seguintes sintomas: dor ou sensibilidade na região do abdômen, que isso indica a possibilidade de ter um sangramento interno, né? Vômitos que não param, porque a pessoa pode estar desidratando muito rapidamente. Acúmulo de líquido no corpo, que a gente pode suspeitar por ter um abdômen inchado, né? Ou então uma dificuldade de respirar, isso tudo pode indicar algum tipo de derrame dentro do corpo. Ou ainda sangramentos na gengiva, pelo nariz, um vômito com sangue, presença de sangue nas fezes ou então no xixi. E ainda um cansaço extremo, assim, né? A pessoa fica cansada, fica mal por causa da dengue, mas se tiver um cansaço, assim, muito grande, ou então está muito irritada, principalmente criança, né? Que fica chorosa, irritada e tudo mais, isso pode ser sintoma de dengue grave. Ainda o aumento do tamanho do fígado em mais de 2 centímetros. Isso precisa ser, daí passar por uma consulta médica, o médico vai palpar, vai percutir ali a região do fígado para entender e perceber se esse fígado está aumentando de tamanho ou não. E ainda tem um exame de sangue chamado de hemograma, né, o exame mais simples que a gente costuma pedir, que mostra um aumento do hematócrito, que indica que está havendo concentração de sangue e que também tem uma redução das plaquetas, né? As plaquetas são o que cuidam da coagulação do sangue e se elas estão reduzindo, está indicando aí que, opa, está tendo uma hemorragia em algum lugar que às vezes a gente nem percebeu. Não está tendo sangramento externo, não está vomitando sangue, não está saindo sangue pelo nariz, mas eventualmente esse exame de sangue mostra que, puxa, pode ser que tenha algum tipo de sangramento dentro do corpo. Na presença de qualquer sinal ou sintoma desses aí associado ao diagnóstico presumido de dengue, o melhor lugar para procurar ajuda é a unidade de pronto atendimento. Não adianta ir lá no médico, marcar a consulta eletiva para daqui 3, 4 dias. Não. Está com sintomas de sangramento, sintomas de desidratação grave da dengue, pronto atendimento, tá? Pode ser da rede pública ou da rede privada. O médico vai fazer uma avaliação mais criteriosa e, se necessário, ele pode acabar estabelecendo algumas medidas de internamento hospitalar. Ou então fazer hidratação com soro na veia, às vezes no próprio pronto atendimento lá, tá? Ou seja, tem uma dengue sem sinais de gravidade,
posto de saúde ou então médico, seu médico ali nas próximas horas. Agora, se tiver algum sinal de gravidade que indica uma desidratação, procure um pronto atendimento imediatamente. A dengue pode ainda evoluir para uma situação muito mais grave e que precisa de internamento hospitalar, muitas vezes em ambiente de UTI. Os sinais de extrema gravidade incluem o seguinte: perda de consciência, sangramento que não para, uma queda extrema da pressão, que indica um choque, e ainda a dificuldade de respirar. Nesses casos, o ideal é chamar o SAMU, ou então procurar uma unidade de pronto atendimento imediatamente. Essa forma de dengue grave era até 2009 chamada de dengue hemorrágica. Esse termo foi abandonado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, porque as hemorragias podem acontecer mesmo que a dengue não seja extremamente grave. O diagnóstico de dengue é suspeitado pelo médico para toda pessoa com febre e que vive em região que tenha casos da doença, ou ainda para pessoas que tenham viajado nas 2 últimas semanas para uma região com casos, que a gente chama de região endêmica, e que tenham os sintomas típicos da doença, né? Dor de cabeça, náuseas, vômitos, dores pelo corpo, articulares, manchas na pele, ou ainda sangramentos, ou até a tal da prova do laço positivo. Essa avaliação clínica já é suficiente para se iniciar as medidas de tratamento. Agora, na dúvida, existem exames de sangue para se detectar a presença do vírus. Para detectar a presença do vírus no corpo, o médico pode pedir exames de sangue como o RT-PCR para dengue ou então o antígeno S1, é um dos mais comuns aí que a gente vê no dia a dia. Apesar de eles não serem essenciais para o manejo da doença, esses exames podem acabar detectando a presença do vírus ali na primeira semana da doença, quando então eles começam a declinar, e daí já não adianta mais pedir esses exames que já não vai dar mais positivo. A partir do 5º dia do início dos sintomas, o corpo começa a produzir uma quantidade grande de anticorpos contra o vírus da dengue. E daí, nesse caso, a partir do 5º dia, o exame do tipo IgM pode acabar detectando esses anticorpos. Já os anticorpos do tipo IgG são aqueles considerados de memória e de proteção. E esses não servem muito para o diagnóstico porque eles podem acabar ficando positivos por muitos anos ou às vezes até pelo resto da vida. Quem tomou a vacina também pode ter esses anticorpos IgM e IgG positivos e sem que nunca tenha tido dengue. Daí, nesses casos, o diagnóstico de certeza só se dá pela detecção do vírus no corpo, isso se for feito lá no comecinho, nos primeiros dias da doença, né? Senão a gente vai só presumir, né, que veio numa área, que morava numa área que tinha dengue e que tinha os sintomas clássicos, então a gente considera como dengue. Talvez não confirmou com o exame, porque passou às vezes os 5 dias, mas a gente pode considerar que é dengue. O médico também vai pedir um exame meio obrigatório, que é o hemograma, e eventualmente vários hemogramas seriados assim em dias seguidos. Esse hemograma serve para avaliar os sangramentos e ajudar a determinar a gravidade da doença. É comum o hemograma apresentar uma redução das células de defesa, os leucócitos, em casos mais graves apresentar a redução das plaquetas, que é um sinal indireto aí de sangramento, né, de hemorragia. Eventualmente, o médico também pode pedir outros exames, conforme cada caso, né, de acordo com uma particularidade, o tipo de doença que a pessoa tenha ou algum sintoma em particular. A prova do laço é muito usada aqui no nosso meio quando se suspeita da dengue. Ela não é um exame confirmatório, mas quando ela é positiva, ela aumenta em muito a suspeita da doença. Ela consiste em medir a pressão arterial no braço, um dos braços, calcular a sua média, o valor maior, né, somado com o menor, sistólica mais a diastólica, e dividido por 2. Tipo, 120 por 80, 120 mais 80 de 200, dividido por 2, 100. Aí infla o manguito no braço até esse valor médio, nesse meu exemplo aqui 100, né? E deixa lá por 5 minutos, se for um adulto, ou então 3 minutos se for uma criança, antes de desinflar o manguito. Essa prova do laço a gente considera ela positiva se numa área quadrada imaginária ou até mesmo desenhada na pele, lá com caneta de alguma forma, que meça 2,5 por 2,5 centímetros, um quadradinho ali de 2,5 por 2,5. Se nessa área de 2,5 por 2,5 forem encontradas pelo menos 20 petequias, né, que são pequenas bolinhas avermelhadas, a gente considera 20 para adultos e 10 para criança. Se encontrar mais do que esse número, 10 para criança ou 20 para adulto, a gente considera que deu um exame, a prova do laço positivo, tá? Se der positivo, o teste pode, claro, deve ser interrompido antes dos 5 ou 3 minutos. Inflou o manguito, ficou lá por 1 minuto, já apareceu as 20 petecas num quadradinho imaginário ali, beleza, suspende o teste, prova do laço já deu positivo, tá? De novo, não quer dizer que você tenha dengue, mas aumenta em muito a suspeita da doença. Se não for dengue, o que pode ser, né? Tem esses sintomas todos aí clássicos da dengue, febre, dor no corpo, mas daí de repente, será que pode não ser dengue? Sim, existem diversas doenças aí que causam febre, mancha no corpo, dores e que não são dengue, né? Entre elas a gente pode destacar aí a chikungunya, o zika, a malária, a febre amarela, a gripe, né, a influenza e obviamente também a covid, né?
Essas doenças elas são suspeitadas pela prevalência desses tipos de doença no momento do diagnóstico, né? Tanto no local de moradia quanto nos locais que a pessoa viajou recentemente, né? Nas últimas 2 semanas. Mas outras doenças como leptospirose, eventualmente hepatite viral, ainda até infecção pelo HIV, uma infecção recente, também às vezes pode ser suspeitada, mas aí vai dependendo muito do histórico da pessoa, o que ela conta, de onde que ela veio. Precisa passar pelo médico, o médico entender a história para daí poder fazer o diagnóstico de forma adequada, né? Eu lembro que outro dia eu consultei com uma menina que tinha suspeita de Covid, mas daí a gente começou a pensar na dengue por conta dessa questão da história, mas ela tinha acabado de voltar de Portugal, e Portugal não tinha sintomas não tinha vírus da dengue circulando por lá naquele momento, né, diagnóstico, então a dengue ficou assim, pouco provável que fosse, ficou mais para Covid, e realmente fez o teste do Covid e deu positivo. O tratamento da dengue vai depender da gravidade da doença. O ideal para todos os casos é se manter hidratado, tomando muita água, né? Outras bebidas como sucos naturais de fruta, água de coco também podem ser utilizadas. Caldos, sopas também podem ajudar na hidratação. Não tem uma evidência muito adequada da quantidade exata de água que precisa ser ingerido por cada pessoa. Eu cheguei a ver alguns folders de prefeituras recomendando 5 litros de água por dia, o que não tem assim muito respaldo na ciência. O importante é tomar mais líquido do que você estava acostumado a tomar e procurar orientação médica no caso de mudanças dos sintomas. Sentiu qualquer coisa diferente, entre em contato com o médico, vai no posto de saúde, conversa com o seu médico de confiança para que ele possa entender o que está acontecendo aí, se tem algum sinal de gravidade ou não. Outra coisa importante é que deve-se evitar tomar anti-inflamatórios. E por quê? Porque os anti-inflamatórios aumentam muito a chance de sangramento, o que pode acabar agravando a doença, né? Então evite o AS, lá, o ácido acetil salicílico, a aspirina, e dê os anti-inflamatórios como ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, diclofenaco, nimesulida, etoricoxíbia, qualquer outro tipo de anti-inflamatório. Se você toma anticoagulante, tipo heparina, ou então os mais novos aí, rivaroxabana, dabigatran ou apixabana, ou ainda o clopidogrel, né, quem colocou um stent eventualmente está usando o clopidogrel, ou ainda qualquer outro tipo de anticoagulante, a recomendação é que você entre em contato imediatamente com o seu médico para saber se você deve ou se você pode parar de tomar esses medicamentos. Tem pessoas que não devem, dependendo da situação, às vezes tem que fazer um balanço lá. Será que é melhor parar de tomar anticoagulante ou continuar tomando sob o risco de ter a hemorragia da dengue, né? Mas o importante é conversar com o médico, ele que vai te dizer essas informações de forma mais adequada e eventualmente tomar algumas medidas de ficar avaliando com o hemograma seriado para ver o risco aí de você estar tendo um sangramento ou não. Se você precisar aliviar a dor, né, e a febre, que são sintomas típicos da dengue, as melhores medicações são o paracetamol e a dipirona, tá? Nada de tomar anti-inflamatório. Pessoas que tenham vômitos que não melhoram, qualquer sinal de sangramento, seja pela boca, nariz, fezes, urina, qualquer outro lugar, um cansaço muito grande, confusão mental, redução na produção do xixi, tá? Fica o dia inteiro sem xixi, quando vai ser só um xixi preto, escuro, um amarelo muito intenso, ou ainda que tenham falta de ar, essas pessoas precisam procurar um pronto atendimento imediatamente, tá? Gestantes, crianças, idosos também precisam ser avaliados por um médico quanto antes, independentemente da gravidade dos sintomas. Os casos graves é preciso a hidratação com soro diretamente na veia, né? Tem que fazer isso num hospital. E eventualmente pode ser até necessário repor sangue, tá? E eu sempre reforço nos meus vídeos, em hipótese alguma se automedique, tá? Por mais que eu tenha te dito aqui que o paracetamol e a dipirona são as medicações indicadas para tratar a febre e as dores no corpo, procure sempre orientações com o seu médico de confiança. Ele vai saber o que é o ideal para você. Uma das formas de se proteger da dengue é ficando longe do mosquito Aedes aegypti. Se você mora ou está viajando para áreas sabidamente com casos de dengue, use e abuse dos repelentes e de roupas compridas aí se for possível, né? O calor às vezes pode ser um impeditivo para isso. A instalação de telas nas janelas também pode acabar ajudando. Eliminar entulhos e focos de água parada nos quintais também é essencial para evitar a proliferação do mosquito transmissor. E é claro, a vacinação, quando disponível, é uma das melhores formas de se proteger. Existem basicamente 2 vacinas disponíveis no momento, a Dengvaxia e a Qdenga, né? Existe uma terceira vacina brasileira criada pelo Instituto Butantan que está em fase final de testes no ano de 2024. A Dengvaxia foi a primeira vacina aprovada contra a dengue. Ela foi disponibilizada em 2018
e ela é indicada para pessoas entre 9 e 45 anos de idade. Porém, ela tem uma peculiaridade, tá? E é muito curiosa isso. Ela só tem proteção para quem já teve dengue, ou seja, ela não funciona para quem nunca teve a doença. E por isso ela acaba tendo uma utilidade um pouco limitada, né? E ela foi uma vacina que mesmo existindo desde 2018, ela nunca foi muito popular, né? E para ser eficaz essa vacina, a Dengvax, você precisa de 3 doses, né, com intervalo de 6 meses entre elas. Então leva um ano para você ter um esquema vacinal completo. Essa vacina está disponível na rede privada brasileira. A vacina Qdenga ela foi aprovada pela Anvisa no finalzinho de 2023 e foi disponibilizada pelo SUS logo ali em 2023 mesmo. Ela é uma vacina recomendada para pessoas entre 4 e 60 anos de idade. Ela pode ser tomada tanto por quem já teve dengue quanto também por quem nunca teve dengue. São necessárias 2 doses para ter uma proteção adequada e são tomadas no intervalo de 3 meses. Lembre que mesmo quem já teve dengue uma vez, continua suscetível a ter os outros 3 tipos do vírus, né? E além disso, a segunda vez que você pega dengue costuma ser bem mais grave do que a primeira. E por isso a importância da vacina mesmo para quem já teve a doença. A vacina Qdenga pode ser encontrada tanto na rede privada quanto nos postos de saúde. Porém, como é uma vacina recente, a sua produção acaba sendo limitada. E no primeiro momento, só alguns grupos prioritários e que moram em áreas de maior risco é que estão recebendo a vacina pelo SUS. Com o passar do tempo, naturalmente, todos vão acabar recebendo a vacina. Só lembre da idade, de 4 a 60 anos, né? Não tem testes aí que mostrem que ela é segura fora dessa faixa etária. O principal agente repelente contra os mosquitos, incluindo o Aedes aegypti, é um chamado de DEET, tá? Procure referências que têm em sua composição esse DEET, que é a sigla para dietiltoluamida, tá? É um sinônimo, né? Os estudos aí mostram que os repelentes que tenham uma concentração de 10% pelo menos do DET, eles são efetivos contra os mosquitos por até 2 horas. Concentrações aí de até 24% chega a proteger por mais ou menos 5 horas. E concentrações acima de 30% elas não são necessárias nem recomendadas, porque elas não conferem mais proteção nem por mais tempo e também porque podem acabar sendo tóxicas. Então assim, é comum a gente encontrar concentrações de 10% e de 20%, né? Prefiro de 20% do DET, que ela confere proteção por em torno de 5 horas, né? Alguns estudos mostram mais, outros menos, né? Mas em torno disso aí é o principal. O importante é olhar sempre atrás do rótulo, que no rótulo ele vai ter algumas informações ali mais apropriadas sobre o tempo. Às vezes o fabricante coloca mais algum outro tipo de produto junto, que pode às vezes até melhorar esse tempo ou não. Uma outra informação importante é que a água tira o produto da pele, então isso acaba reduzindo a sua eficácia. Portanto, o repelente precisa ser reaplicado depois de um banho de piscina, de mar, de rio, ou qualquer outro contato que você tenha com água. O DET, ele pode inclusive ser utilizado por gestante e crianças pequenininhas, tá? Os estudos mostram aí que crianças acima de 2 meses de idade podem usar. Agora, de qualquer forma, sempre é bom dar uma olhadinha nas informações do rótulo do produto que você está comprando, porque o repelente ele pode ter outros compostos juntos e esses compostos não foram testados em crianças pequenas e nem em gestantes. Então tem que ver lá o que ele diz, recomendado para qual faixa etária e se gestante está incluído lá ou não, tá? Os efeitos colaterais do DET, eles são bem raros e são mais comuns com a ingestão acidental do produto, né? Ou então por uma aplicação em excesso. Os efeitos indesejados incluem coceira no corpo, manchas ali no local onde se aplicou e que normalmente somem em pouco tempo. Não precisa fazer nenhum tratamento específico. Um outro produto igualmente eficaz é a icaridina, também chamada de picaridina ou então KBR 3023. Só que nesse caso, o ideal é que a concentração seja de 20% ou maior. Porque nessa concentração dá uma proteção aí por em torno das mesmas 5 horas lá do ET a 20, 24%, sendo então necessário fazer uma reaplicação. Outros repelentes são menos eficazes, mas que também podem ser utilizados, são os produzidos à base de PMD, BioD, IR3535 e ainda tem um outro chamado de metoflutrina. Agora, independentemente do repelente, jamais aplique o repelente diretamente nos olhos, na boca ou então em alguma ferida que você tenha aberta na pele. E em caso de ter alguma alergia, obviamente pare de usar. E sempre lave as mãos imediatamente depois da aplicação, né? Para evitar que você acabe levando a mão na boca e consumindo o produto de forma indireta. E claro, não deixe crianças manipular as embalagens dos repelentes. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ela tem utilizado um método interessante para combater a dengue. Trata-se do método Wolbach. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu vou deixar escrito aqui para você. Nesse método, os mosquitos Aedes aegypti eles são contaminados por uma bactéria, que esse nome é Wolbach.
E essa bactéria ela impede a replicação do vírus da dengue dentro do mosquito. Daí os mosquitos são soltos na natureza e eles se multiplicam, contaminando outros mosquitos que previamente não tinham bactéria. Com isso, se reduzem muito a replicação do vírus da dengue e, consequentemente, a sua transmissão. Claro, não vai cair a zero, mas diminui bastante, tá? Outras medidas que precisam ser adotadas são as tradicionais já, né? De eliminar os focos de água parada nos terrenos e quintais, tipo, eliminar copos, vasos de plantas, os pneus, tampas de garrafa, saco plástico, qualquer outro recipiente que tenha alguma chance de armazenar água. Cobrir, né, piscinas que não estiverem sendo utilizadas. Inclusive a piscina está vazia, mas choveu, fica uma pocinha de água lá, já é o suficiente às vezes para ter a replicação do mosquito da dengue. Então cobrir a piscina é o melhor, né, se você não está usando ela. Usar mosquiteiros nas camas, usar telas nas janelas e por último usar roupas compridas aí quando for possível. A dengue é uma doença causada por 4 vírus diferentes. Ela é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti quando está infectada pelo vírus. O principal sintoma é uma febre alta, de início abrupto e associada a dor de cabeça no corpo e nos olhos. Manchas na pele também podem aparecer em cerca de metade dos casos. A maior preocupação é com a possibilidade da doença evoluir para hemorragias e uma desidratação severa, o que pode ser muito grave. O diagnóstico da dengue é feito baseado nos sintomas e também na circulação do mosquito, né, infectado em áreas endêmicas. O tratamento consiste basicamente em hidratação e remédios aí para dor e febre. Agora, os anti-inflamatórios precisam ser evitados a todo custo. O uso de repelentes pode ajudar a espantar o mosquito, principalmente aqueles à base do DET. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui abaixo e compartilhe aí com seus amigos e familiares. Um forte e caloroso abraço. Tchau!